Miqueias, capítulo 1, os versos de número 1 até o verso de número 7. A palavra de Deus, capítulo 7, diz assim: Ai de mim, porque estou como quando sou colhido as frutas do verão, como rabisco de vidma. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporões que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça o seu irmão com rede. A sua mão está sobre o mal, e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos das suas almas, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é com um espinheiro, o mais reto e o pior do que um que sebe do espinho. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creias no amigo, nem confies no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquele que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra o sogro, a sogra. Os inimigos, os homens, são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Ó meu Deus, me ouvirá. Amém. Quero repetir o verso 7. Ele diz assim: Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra, e isso é comum a todos nós todos sabemos de coisas que estão acontecendo no nosso país, e de algumas coisas que acontecem na nossa vida, uns tempos de dificuldade, de lutas, de atropelos, onde coisas acontecem e nós ficamos decepcionados e nós ficamos abatidos, porque as coisas acontecem e passamos por dificuldades e por lutas, e talvez você esteja aqui hoje passando por um momento difícil, por um tempo difícil na sua vida. O texto, ele fala de um tempo difícil. O profeta, ele se levanta e ele fala de um tempo difícil. E eu acho muito interessante a maneira, me chamou muito a atenção, a maneira que ele começa esse texto. Ele diz assim: eu sou como quando são colhidas as frutas do verão. Ele olha como se fosse aquela videira. Esses dias eu fui para viajar ali perto de Maringá, onde tem as videiras, e depois que se colhem as uvas, fica só os galhos, parece que está morto, né? Não tem nem folha. E a revelação aqui da palavra, o profeta, ele utiliza essa figura de que está tão seco, está tão abatido, que não há vida. E olhando assim, aparentemente não há nem esperança. E nós passamos por momentos assim, momentos que são duros, que são difíceis, e nós todos passamos por momentos assim. Passamos por situações de tristeza, situação de amargura, situação de medo, situação de perda. Todos nós, ao longo da nossa vida, passamos por momentos que são muito difíceis de atravessar. E o profeta aqui, ele cita um desses momentos. E talvez você esteja passando por um momento assim na tua vida, em que as coisas não estão dando certo, né? A situação financeira não está boa, os relacionamentos dentro de casa não estão bons, você está passando por alguma dificuldade, por alguma luta na sua vida, e volta e meia a gente passa por momentos assim. E é esse momento que o profeta, que o homem de Deus relata. Mas no verso 7, ele
ele fala algo que eu acho maravilhoso. Ele diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Essa frase dele, essa primeira frase dele, me chama muito a atenção. Ele diz: eu vou olhar para o Senhor. O que nos causa desespero é a gente ficar olhando para as dificuldades, para as lutas, para as situações adversas da nossa vida. E o homem de Deus aqui, ele não nega a situação que ele está vivendo, mas ele decide mudar o seu olhar. Ele decide olhar diferente. Ele decide dar um novo olhar para a sua vida. Não é que a situação dele mudou, o olhar dele mudou. Ele diz: olha, eu vou olhar diferente. Em vez de eu ficar olhando as atrocidades, as adversidades, os problemas, em vez de eu ficar olhando as perdas, em vez de eu ficar olhando o fracasso, em vez de eu ficar olhando a situação, eu vou olhar para o Senhor. Eu vou mudar o meu olhar. E essa é um princípio para a nossa vida. Nós que estamos passando por dificuldades e por lutas, e a palavra de Deus, ela nos convida para olharmos para o Senhor. Para você olhar para o Senhor, para você mudar o teu foco, olhar para o Senhor, olhar para Deus. É como o profeta Abacuque, ele faz a oração dele, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, né? Ainda que as ovelhas sejam arrancadas, sejam tiradas, sejam roubadas dos currais, ainda que não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. É assim como o salmista diz no Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele responde: o meu socorro vem do Senhor, porque ele colocou o olhar dele no Senhor. De onde que me virá o socorro? Aí você olha, você procura o Senhor. Eu quero estar incentivando você hoje aqui a olhar para o Senhor, a olhar para Deus. Às vezes a gente fica tão focado no problema que a gente não consegue nem perceber uma solução que tem perto de nós, porque nós estamos olhando tão fixos e tão firmes para o problema que não conseguimos prestar atenção numa oportunidade, numa solução que está perto de nós. Mas eu queria nesta noite convidar você para olhar para o Senhor, para olhar para a palavra, para se voltar para Deus, para voltar os teus olhos para o Senhor. Olhe para Deus. No meio de todas as lutas, de todas as dificuldades que você esteja passando, olhe para Deus. Volte o teu coração, volte o teu olhar para Deus. Eu já vivi momentos aqui na igreja com pessoas que estavam passando por um tempo de crise muito grande. E a gente conversava e parecia que não havia uma solução aparente. E a única saída, a única solução que nós encontrávamos naquele momento é: vamos continuar olhando para o Senhor. Vamos continuar olhando para Deus. Não vamos tirar o olhar do Senhor. Eu lembro de Pedro, né? Pedro, quando ele estava andando sobre as águas, ele estava olhando para o Senhor. E quando ele começou a olhar as outras coisas, ele foi afundando. O segredo é caminhar olhando para o Senhor. Lá em Hebreus capítulo 12, o autor de Hebreus, ele escreve assim: que nós devemos nos desamarrar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, e devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da nossa fé. O escritor de Hebreus diz que nós devemos caminhar com perseverança, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Muitas pessoas pararam de caminhar porque começaram a olhar do lado, começaram a olhar para as pessoas, começaram a olhar para as circunstâncias, para as situações. Tem momentos, irmãos, que a gente tem que olhar para Jesus mesmo, olhar para o Senhor. Para a gente não desistir, a gente tem que olhar para o Senhor.
A gente tem que ficar fixo em Deus. Os nossos olhos fixos em Deus. Eu quero convidar você hoje para olhar para o Senhor. E é isto que o profeta faz aqui. Ele diz: tudo isso é uma realidade, as coisas estão acontecendo, o tempo não é bom, mas eu olharei para o Senhor. E aí ele continua, ele diz: e esperarei no Deus da minha salvação. Aqui tem um outro princípio. O primeiro é o princípio do olhar. Eu vou continuar olhando para Deus. O segundo princípio é o princípio do tempo. O tempo de Deus. As coisas não acontecem no nosso tempo. As coisas não acontecem da maneira que nós projetamos, no tempo que nós projetamos. Eu tenho certeza que esse homem estava em oração. Mas ele diz: eu vou esperar no Deus da minha salvação. Há um tempo para que as coisas mudem. Há um tempo para que as coisas venham a acontecer. E eu vou esperar em Deus. Eu vou confiar em Deus. E eu quero incentivar você também a isso nesta noite. Primeiro, não tire os olhos do Senhor. Pode acontecer o que for na sua vida, mas não tire os olhos do Senhor. Segundo, há um tempo de Deus para você. Há um tempo de Deus para a sua vida. Há um tempo de Deus para que as coisas mudam, para que as coisas aconteçam. Nós cometemos um monte de erros, de falhas na nossa vida porque não respeitamos o tempo. O tempo de Deus. Nós somos ansiosos, preocupados demais. Às vezes nem vivemos o tempo presente porque estamos ansiosos, preocupados com o nosso futuro o tempo todo. E nem vivemos o tempo presente. Porque por mais que você tenha dificuldades e lutas hoje na sua vida, por mais que o seu quadro seja parecido com esse que foi pintado aqui, um quadro ruim, mas tem o que celebrar. Tem coisas que você pode estar celebrando hoje. Talvez o filho, a família, o marido, a esposa, casa, ter um emprego, ter a saúde. Tem coisas que nós podemos estar celebrando hoje. E às vezes a ansiedade daquilo que vai acontecer, sabe, coloca diante de Deus e espera em Deus. Não é fácil, mas espera em Deus. Não coloque os pés pelas mãos. Não antecipe as coisas. Há um tempo de Deus para todas as coisas. Eu tenho aprendido isso. Eu sou um cara extremamente ansioso e preocupado. Eu fico criando as situações na minha cabeça daquilo que pode acontecer, daquilo que pode ser. E por causa disso, eu acabo sofrendo demais da conta. E muito das coisas que eu penso nem acontece. Mas eu fico aqui martelando na minha cabeça. A gente tem que aprender a confiar em Deus e a esperar em Deus. Colocar a nossa vida na presença de Deus e saber que algumas coisas a gente vai ter que esperar. Algumas coisas não vão acontecer na hora que a gente ora, na hora que a gente quer. Algumas coisas a gente vai ter que esperar o tempo. Algumas coisas a gente não vai saber quando vão acontecer. Mas é um caminho de confiança com Deus, de confiar em Deus, de esperar em Deus. Ele diz: eu vou esperar em Deus. Eu vou esperar em Deus. Eu vou confiar em Deus. Há um tempo. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. E há um tempo. Não sei quanto tempo, mas há um tempo. Tem algumas coisas, irmãos, que eu já estou esperando bastante tempo, né? Já estou com 45 anos. Algumas coisas aconteceram, das que eu orei. Algumas coisas ainda não aconteceram.
Muitas coisas não aconteceram, a maioria das coisas não aconteceram exatamente como eu pensei que iria acontecer. Algumas coisas me surpreenderam muito, porque foi muito melhor do que eu podia imaginar. Mas eu quero aqui dar o meu testemunho para a igreja de que sempre vale a pena você confiar e esperar em Deus. Você colocar a sua vida diante do altar de Deus. Você buscar a Deus em oração. Colocar a sua vida, a sua casa, colocar a sua família e acreditar e confiar no Senhor. Então, hoje, nós aprendemos. Não tire o teu olhar de Deus. Em vez de você ficar olhando para toda essa circunstância, todo esse quadro adverso, volte os teus olhos para Deus. Espere o tempo de Deus. Você vai ter que esperar mais um pouco, eu não sei. Você vai ter que esperar mais um tempo médio, não sei. Mas confia em Deus e espera nele. Confia em Deus e espera nele. E ele encerra essa declaração dizendo assim: o meu Deus me ouvirá. Deus, ele ouve a gente. Algumas pessoas já não acreditam mais que Deus ouve, porque já orou tanto, já colocou tanto no altar do Senhor, que talvez você já tenha dito até assim: olha, eu nem sei se Deus está me ouvindo mais. Deus, ele te ouve sim. Ele te ouve e ele não esquece da tua oração. Deus também, ele sabe daquilo que nós precisamos. E muitas vezes, ele não dá aquilo que a gente pede. Ele dá aquilo que a gente precisa. A gente pede para Deus um monte de coisa. Mas Deus, assim como nosso Pai, ele vai dar sempre aquilo que nós precisamos. Eu creio no cuidado de Deus. Eu creio que Deus está te ouvindo. Eu creio que toda quarta-feira, quando a gente está aqui, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo a tua oração. Eu poderia abrir aqui e a gente ter inúmeros testemunhos de pessoas aqui que diriam: eu orei e Deus ouviu a minha oração. Deus ouviu o meu clamor. Só que nós somos tão difíceis que Deus ouviu a nossa oração, mas dali um mês a gente está clamando por outra coisa, e se não acontece a gente já está duvidando de novo. Já está desconfiando de Deus de novo. A gente esquece rapidinho o que Deus fez por nós. Quem era você? Onde você estava? O que Deus já fez pela sua vida? O que Deus já fez pela sua vida? Carlinhos, Jones, o que Deus já fez pela sua vida, Luiz? O que Deus fez pela sua vida já? Deus já fez muito por nós. Se a gente olhar para trás, irmãos, às vezes a gente está duvidando de Deus hoje, mas se a gente olhar para trás, nós vamos ver o tanto de livramento, o tanto de cuidado que Deus já manifestou pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa casa. Isso é aquilo que nós sabemos, porque tem coisas que nós nem imaginamos. Do cuidado de Deus. De lá na frente, às vezes você dizer: Deus, muito obrigado por o Senhor não ter dado aquilo que eu insisti tanto com o Senhor para me dar. Porque se o Senhor tivesse me dado, eu tinha estragado a minha vida com aquilo. Então eu quero, nessa noite, diante desse quadro aqui que o profeta pinta, que é um quadro que não é muito diferente, talvez de você que está aqui, um quadro de horror. A vida dele estava um horror. A vida dele estava uma confusão. A vida dele estava completamente bagunçada. Diante desse quadro que pode ser parecido com o seu, eu quero dizer para você aquilo que ele disse naquele dia. Olhe para o Senhor. Olhe para Deus.
olhe para Deus. Hoje, olhe para Deus. Vire o teu olhar para Deus. Espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus, porque na hora certa, no tempo certo, irá acontecer e ninguém poderá mudar o tempo de Deus. Ninguém vai poder mudar o tempo de Deus na sua vida. Espere o tempo de Deus. Ninguém vai poder mudar o tempo de Deus. E saiba que Deus, Ele está te ouvindo. Parece que Deus às vezes está dormindo. A gente fica que nem os discípulos no barco, né? Chamando Jesus e Jesus dormindo do barco. O vendaval, o barco indo para lá e para cá e Jesus dormindo no barco. Até que um discípulo foi e meteu o pé na cama e falou: Jesus, acorda. Às vezes nós também achamos que Jesus está dormindo. Ele não está prestando atenção no que a gente está clamando. Parece que Jesus está dormindo na sua vida. Às vezes a gente acha que Jesus está dormindo, mas Ele não está. Ele sempre está atento à oração do seu povo. Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. É o Deus que ouviu o cego Bartimeu, que gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É o Deus que ouviu o clamor daquela mulher que estava na prostituição, que ia ser apedrejada, e Jesus disse para ela: filha, vai e não peques mais. É o Deus que ouviu a oração daquela mulher que tocou as vestes de Jesus e foi curada. É o Deus que ouviu o clamor de Jairo pedindo pela sua filha que estava doente, e ele disse: Senhor, cura a minha filha. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que nos ouve. É o Deus que ouviu aquela mulher que entrou e ficou debaixo da mesa e ela ficou insistindo ali. Jesus diz: olha, ainda não é o tempo de vocês. E ela disse: mas tem misericórdia, minha filha está endemoniada. E Jesus disse para ela: olha, eu nunca vi fé como a sua. Vai para tua casa que a tua filha está curada. Ele é o Deus que nos ouve. Ele é o Deus que te ouve. Então, hoje, eu quero dizer para você que está aqui: Deus é o Deus que te ouve. E Ele está te ouvindo hoje aqui. E Ele está ouvindo a tua oração. E o teu clamor chegou aos ouvidos do Senhor. Tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção e vamos orar. Fique em pé, por gentileza. Feche seus olhos. Feche seus olhos. O texto fala de um quadro de desespero, de sofrimento, um quadro de dificuldades, de lutas, um quadro de terror. O povo estava vivendo um momento muito difícil. E Deus, Ele fala com o seu servo. E o seu servo, ele diz: olha, eu vou olhar para o Senhor. Eu vou olhar para o Senhor. Para onde que você está olhando? Durante o dia, você passa o dia inteiro olhando para essa dificuldade, para essa luta, para esses problemas. Eu quero convidar você hoje para olhar para o Senhor, para voltar os teus olhos para o Senhor. Volte os teus olhos para a esperança. Volte os teus olhos para a porta. Volte os teus olhos para a saída. Volte os teus olhos para o milagre.
Volte os teus olhos para a resposta, para a solução para a sua vida. Volte os teus olhos para Deus. Esteja olhando para o Senhor. Não tire os olhos do Senhor. Não tire os olhos do Senhor. Eu convido você hoje para estar olhando para o Senhor. Eu convido você hoje, em nome de Jesus, para você esperar em Deus. Continuar esperando. Há um tempo em que Deus vai mudar todas as coisas. Há um tempo em que Deus vai fazer todas as coisas. Há um tempo em que Deus está preparando para que todas as coisas aconteçam. Para que a bênção venha sobre a tua vida, esse milagre que você tem esperado, essa mudança de vida que você tem buscado, esse toque de Deus na sua casa que você tem clamado ao Senhor. Há um tempo de Deus, há um dia de Deus para isso. Espera, faça como o profeta. Diante do caos, ele disse: eu vou olhar para o Senhor. Diante do caos, ele disse: eu vou continuar esperando no Senhor. Há uma saída. Muitos naqueles dias diziam: não há saída, não há saída. Se você ler o texto de Miqueias, você vai ver que o povo não tinha mais esperança. O povo não acreditava que havia mais uma saída. Mas o profeta, o servo do Senhor, ele diz: eu vou continuar esperando no Senhor, porque sempre há uma saída para quem tem o Senhor. Sempre há uma saída para quem serve a Deus. Eu vou continuar esperando no Senhor, porque eu creio que o Senhor está me ouvindo. Deus está ouvindo o teu clamor, a tua oração. Deus ouve a tua oração. Deus, ele vai te guiar por um lugar melhor. Deus vai te guiar por um caminho de solução. Deus vai abençoar a tua vida e te levar para um lugar de refrigério, para um lugar de descanso. Deus vai levar você para os verdes campos. Eu acredito numa saída, numa possibilidade de cura. Eu acredito numa porta que vai se abrir. Eu acredito num caminho novo para você. Eu acredito numa possibilidade de milagre do Senhor para a tua vida, para a tua casa. Eu acredito nisso. E eu creio que Deus, Ele está cuidando de você. E eu creio que Deus está cuidando e te protegendo nesse caminho. Mesmo passando por um lugar árido, mesmo passando por um lugar deserto, mesmo passando por um vale difícil de atravessar, mas eu creio que Deus está com você. E o Senhor te guiará e abençoará todo o teu caminho, em nome de Jesus. Aleluia, Pai. O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, a unção e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com você que está aqui conosco e com todo o povo de Deus que está sobre a terra, hoje e sempre em Cristo Jesus. Amém e